continuidade às funções oxigenadas. Na aula de hoje vamos falar um pouquinho das funções éter, aldeído e cetona. Então a primeira, função éter, são compostos que possuem o grupo funcional R, O, R, onde esses R são radicais orgânicos derivados dos hidrocarbonetos. Então agora é uma cadeia carbônica que apresenta um heteroátomo, o oxigênio. Esses éteres, eles podem ser classificados em simétricos, que é esse o exemplo. Então, igual aqui, podem ser assimétricos, por exemplo, ao invés de eu ter um carbono aqui só, eu teria uma cadeia com 2 carbonos, alifáticos, aromáticos, que seria aromático de um lado, oxigênio aromático do outro, ou misto, como é esse exemplo aqui. A obtenção dos éteres, ele se dá pela ele é proveniente da substância água. A substituição de um único hidrogênio, então o que acontece aqui? Substitui esse hidrogênio, eu venho aqui e formo a função álcool. Ocorre a desidratação desse álcool. Olha o exemplo. Aqui eu tenho um álcool, outro álcool. Se eu tirar uma molécula de água, OH desse mais um hidrogênio desse, tá aqui a molécula de água. O que sobrou? Vamos juntar. CH3O, CH3. Então, é uma das formas de obtenção do éter. E a outra forma é pela substituição dos 2 hidrogênios. Então, aqui eu vou ter um radical, o heteroátomo, o outro radical, sendo a função éter. A nomenclatura IUPAC dos éteres contém a palavra ox intercalada nos nomes dos 2 grupos formadores do éter. Por exemplo, esse composto aqui tem um carbono só. Qual é o prefixo para um carbono? É o prefixo met, ele é o grupo menor. Vai vir agora a palavrinha ox. Qual é o prefixo para 2 carbonos? Seria um et. Ligações simples, um etano. E a outra forma de nomear é a nomenclatura usual. Contém a palavra éter, seguida pelos nomes dos 2 grupos em ordem alfabética e com a terminação ílico. Por exemplo, a mesma substância. Então, agora na usual, a gente vai começar com a palavrinha éter. Nós temos aqui um grupo com um carbono e com 2 carbonos. Então, met e et, em ordem alfabética, quem vem primeiro? Vem o etil. Então, a gente vai no radical etil, depois o radical metil e a terminação para éter, que é ílico. Então, ficou éter etil metílico ou metoxetano. Aqui pode tanto usar ou não. Pode escrever junto também. A nomenclatura IUPAC de cadeias cíclicas. Então, é um pouquinho diferente, é outra regra. A gente vai usar a palavrinha epox mais o hidrocarboneto correspondente. Por exemplo, esse primeiro, epox, eu tenho met, et, etano. O próximo. Nesse caso, há necessidade de numerar a cadeia, porque aqui poderia ser tanto do jeito que está, como poderia ser dessa outra forma. Então, a gente vai numerar a cadeia de forma que os menores números estejam naqueles próximos ao heteroátomo. Então, 1, 2, 3. Então, 1,2, a palavrinha epox, met, et, prop, propano. Nesse caso, 1, 2, 3, 4. Tanto faz desse lado ou 1, 2, 3, 4. Tem que numerar a cadeia também, porque poderia estar ligado a qualquer outro. Então, nesse caso, a gente teria o 1,4, a palavrinha epox, met, et, prop, but, butano. E o outro exemplo que eu trouxe foi 1, 2, 3, 4. Então, 1,3 epox
butano. E existem os nomes característicos também, os nomes usuais de cada um, que vocês vão tentar memorizar aí, ó. Trouxe alguns exemplos, no livro tem mais, o furano, oxetano e por aí vai. Aqui eu trago 3 exemplos do éter que é usado no dia a dia. Esse metoxitércio-butano, que é um antidetonante da gasolina, tá bem no nosso dia a dia. O eugenol, que tem o seu nome próprio, né? Que é a essência do cravo da Índia. E a vanila, que é a essência da baunilha. Então, são os 3 exemplos do dia a dia que eu trouxe. Outra função, os aldeídos são compostos que apresentam o grupo funcional C-OH. Pode vir desta forma ou simplesmente dessa forma. Por exemplo, ó, reconhecer o grupo funcional, primeiro passo, C-OH. Nessa outra cadeia, então pode ser uma cadeia sem ramificações, como pode ser uma cadeia com ramificações, ó, o grupo funcional. A sua nomenclatura é o nome do hidrocarboneto correspondente mais a terminação -al. Então é bem facinho. Havendo necessidade de numeração, devemos iniciar pelo carbono do grupo funcional. Então a prioridade de numeração não é mais ramificação, dupla, tripla, não. A prioridade agora é que o número comece pelo grupo funcional. Então, vamos ver esse nominho aqui. Met-et-prop. Prop só tem ligações simples, e é um aldeído, C-OH, então a terminação -al. Outro exemplo de uma cadeia ramificada. Vamos ter que numerar, né? Primeira coisa, identificar o grupo funcional, numerar a cadeia, identificar quem são os radicais e escrever. Vamos lá, no carbono 2, eu tenho o radical metil, é uma cadeia de 4 carbonos, então é um but. Entre os carbonos só tem ligação simples, e a gente viu que é um aldeído, então tem a terminação -al. 2-metil-butanal. Mais um exemplo. Vamos lá, agora a gente tem, ó, primeira coisa, identificar a função aldeído, viu que tem radicais, numerar a cadeia, o mais próximo, o menor número mais próximo da função, e agora só botar os nominhos. Então, no carbono 2, a gente tem o fenil, que é um radical. No carbono 3, a gente tem o metil, é uma cadeia de 4 carbonos, but, só tem ligações simples e é um aldeído, então tem a finalização -al. E a outra função é a função cetona. São compostos que possuem sua estrutura o grupo carbonila entre átomos de carbono. Então, aqui eu vou ter um C-O, cadeia carbônica, cadeia carbônica. Ele pode vir desta forma ou simplesmente dessa forma. Ó, C-O, cadeia carbônica, cadeia carbônica. C-O, cadeia carbônica, cadeia carbônica. Então, primeira coisa, identificar a função. O nome. A nomenclatura IUPAC, a gente vai usar a terminação -ona. Então, vamos lá. Primeira coisa, identificar C-O, cadeia carbônica, cadeia carbônica. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3. Met-et-prop. Somente ligações simples, é uma cetona, então a terminação -ona. E o nome usual dessa propanona é acetona. O outro exemplo aqui, identificar a função C-O, cadeia carbônica, cadeia carbônica. Nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Neste caso, há necessidade de mostrar em qual carbono se encontra a dupla O. Então, é um pente, ligações simples,
No carbono 2, eu tenho a dupla O e a terminação ona. Havendo necessidade de numeração, ela tem que ser iniciada pela extremidade mais próxima do grupo funcional. Havendo insaturações na cadeia, o grupo funcional terá prioridade para a numeração da cadeia carbônica. O número deve ser inscrito antes daquilo que ele indica. Então, vamos lá. Primeira coisa, identificar a função, ó. C-O, cadeia carbônica, cadeia carbônica. Só que aqui nesse caso, diferente do exemplo anterior, eu tenho uma dupla aqui. Próximo passo, numerar a cadeia, sendo que mais próximo, menor número mais próximo da função orgânica. Depois, a gente vai contar os carbonos. São 5 carbonos, pente. Tem uma ligação dupla, tá aqui em, essa ligação dupla tá em qual carbono? Menor número, porque poderia ser o 3 ou 4, mas é o menor número. No carbono 3, eu tenho a dupla ligação. É uma cetona, então tem a terminação ona. Essa dupla O está em qual carbono? No carbono 2. Então, é pente 3 em 2 ona. Lembrando, letra de número a gente usa tracinhos. E temos também cadeias fechadas. Identificar a função C-O, cadeia carbônica. Nesse caso, uma cadeia fechada. A nomenclatura vai usar a palavrinha ciclo, mais prefixo, infixo e terminação ona. Então, é uma cadeia fechada? Ciclo. Quantos átomos de carbono eu tenho nessa cadeia fechada? 1, 2, 3, 4, 5. Pente. Entre os carbonos, eu só tenho ligação simples, an. E a terminação da função cetona, ona, ciclopentanona. Na nomenclatura usual, escreve-se os nomes dos radicais ligados ao grupo funcional seguido da palavra cetona. Então, vamos ver esse exemplo. Então, vamos lá. Ó. Identificar a função cadeia carbônica, cadeia carbônica. Vai ter a palavrinha etil, que é o radical. O outro radical é o metil. E vem o grupo funcional cetona. E isso aqui, por que que veio o etil antes do metil? Ordem alfabética. O nome do composto abaixo é, primeira coisa, identificar a função. C-O, cadeia carbônica, cadeia carbônica. Pronto. Segunda coisa, achar a cadeia principal e quem são os radicais, né? Então, nós temos aqui a cadeia principal e os radicais. Numerar, de forma que o menor número fique mais próximo da função. Então, vamos lá. No carbono 3, eu tenho o radical etil. É uma cadeia de 6 carbonos. Entre os carbonos, eu só tenho ligação simples, an. No carbono 2, eu tenho a dupla O, que indica o grupo cetona, terminação on. Então, esse foi a aula das 3 novas funções orgânicas, heteraldeído e cetona, e vocês vão fazer a atividade da página 88. Para a próxima aula, a gente fazer as correções. Um abraço!